Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo no nosso canal, né? Dando continuidade aí aos temas do nosso canal. Venho hoje trazer aqui para vocês uma novidade, um tema que eu compartilharei em formato de um trabalho acadêmico que realizei em conjunto com outros dois colegas, né, em equipe, pedido pela professora de Direito Civil, né, mais especificamente Direito Civil 3, das obrigações, e, na verdade, Direito Civil 2, né, obrigações é Direito Civil 2. E no caso da minha grade, né? E este trabalho trata exatamente de um dos temas, né, das obrigações, envolve princípios, né? E eu irei ler este trabalho e discutir um pouquinho com vocês de maneira breve, porque senão a gente fica aqui até 30 minutos ou até uma hora discutindo, porque são temas bem envolventes, temas bem interessantes e que eu particularmente gosto muito. Então, o trabalho foi uma resenha que a professora passou de um filme não muito explorado, não muito conhecido, mas um filme que é importante tanto para a literatura quanto para o direito, né? É um filme de Shakespeare, né? Baseado na obra, né, do escritor britânico William Shakespeare, que é O Mercador de Veneza. Nós sabemos que existe, né, essa obra, esse livro, O Mercador de Veneza. Também existe uma reprodução cinematográfica desta obra, né? Este trabalho que fizemos, e aí eu como autor tenho este passaporte, né? Tenho esta possibilidade, tenho este direito, digamos assim, também, de compartilhar aqui com vocês o texto, porque fiz parte da elaboração dele, portanto sou um dos autores, né, deste texto. É uma resenha, na verdade, não é nenhum texto assim tão denso academicamente como alguns outros. É uma resenha deste filme, O Mercador de Veneza. Na verdade, a professora queria passar para a gente uma resenha pela modalidade do livro, né, que a gente lesse o livro, porém, em virtude do tempo, salvo engano, ou de alguma condição lá do período da realização, a professora entendeu que seria mais viável que a gente assistisse o filme, né, assistisse a obra em forma de cinema do autor William Shakespeare. Então, eu começo dizendo, eu vou fazer uma leitura e vocês podem achar estranho, porque eu vou direcionar um pouco a minha visão, mas eu vou fazer uma leitura um pouco acerca desta obra de William Shakespeare, do filme, né, na verdade. E vou explicar para vocês todo o contexto e os temas, eu vou apontar os temas de direito civil, mais especificamente de direito das obrigações, para que vocês possam entender. Você aí que está fazendo direito das obrigações agora, recomendo que você leia esta obra ou assista o filme O Mercador de Veneza, disponível na plataforma do YouTube, para que vocês possam compreender com mais propriedade o que é que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, o livro O Mercador de Veneza, obra do icônico escritor britânico William Shakespeare, é um texto muito importante para a literatura. Nós iniciamos afirmando isso. Esta obra retrata Veneza e sua sociedade nas luzes do século XIV, bem como traz os problemas e questões que marcaram a narrativa e a história europeia, visto que Veneza era um polo cultural muito influente, ou seja, era um reflexo e o parâmetro do continente europeu. Tudo isso é uma situação, é uma breve consideração acerca daquela cidade tão importante no século XIV, que era a cidade de Veneza, cidade italiana e, como a gente menciona, uma cidade bem importante
muito importante no quesito, no ponto cultural e também dentre outras questões dentro do continente europeu. Então, a sociedade veneziana era uma das mais influentes da Europa no início do renascentismo. Devido à sua importância econômica e cultural, bem como a sua estratégica posição geográfica, que lhe permitia ser o maior entreposto comercial europeu, a população de Veneza era muito plural, com muitos imigrantes de diversas etnias e religiões. Todavia, com a supremacia católica no velho continente, é natural pensar nos vários problemas que existiam decorrentes da xenofobia e da intolerância religiosa, como o preconceito contra os judeus, que além de terem outra crença, eram alvos de ofensas e marginalização por conta da prática de agiotagem, mal vista pelos cristãos. Essas questões, no entanto, foram muito bem retratadas pelo autor, visto que a trama gira em torno de um litígio entre Shylock, um judeu, e Bassanio e Antônio, dois mercadores cristãos. Essa pronúncia desse nome talvez não seja a mais correta, mas é a forma que eu encontrei de chamar esse cidadão judeu Shylock, ou é Shylock. No filme, às vezes, eles utilizam a pronúncia dessa forma, Shylock, mas eu fico no X mesmo, é S-H-Y-Lock, o nome do rapaz, então eu fico no Shylock mesmo, e eu espero que vocês não tenham nenhum preconceito quanto a isso. Sigamos. Bassanio, um mercador pródigo diante do fim de sua fortuna, decide pegar um empréstimo à quantia de 3.000 ducados junto ao judeu Shylock, conhecido pela prática de agiotagem e discriminado por isso, e Antônio, renomado e rico mercador, como seu fiador, caso não consiga pagar. Esse conceito de fiador eu não vou desenvolver aqui porque é um conceito do direito civil e não é exatamente esse o ponto que eu quero tratar desta resenha. Mas um conceito de fiador é bem básico, está dentro do campo dos direitos das obrigações e talvez futuramente, aí, dependendo do tempo também do vídeo, a gente pode estar tratando basicamente, rapidamente sobre este conceito de fiador, né? Mas Shylock, diante da discriminação que sofre pela sua crença e pela prática de empréstimos a juros, pede como garantia de Antônio uma libra de sua carne, caso nenhum dos mercadores quite a dívida. No decorrer dos fatos, Bassanio não consegue pagar sua dívida a tempo, e o rico mercador Antônio se encontra momentaneamente falido depois de acidentes com seus investimentos. Assim, devido ao contrato acordado e também em forma de vingança contra o preconceito sofrido, Shylock teria o direito de exigir a retirada de 1 libra de carne do corpo de Antônio. Todavia, a questão que importa para nós juristas é a forma como a garantia das dívidas é tratada. Este é o ponto em que discutiremos aqui. A forma como a garantia das dívidas é tratada. Na história, era possível descontar o débito financeiro e patrimonial de um devedor insolvente de forma física, com agressões ou até mesmo com a morte. Na história, era possível descontar. Estamos falando aí de um momento pretérito, estamos falando aí de século XIV. Escrevemos isso no texto. Forma de pagar, né, do devedor insolvente pagar a sua dívida, o seu débito financeiro, era a agressão ou até mesmo a morte, era de forma física. E aí nós complementamos. No entanto, a partir do Código Napoleônico de 1804, a garantia de uma dívida, independentemente da quantia ou dos bens devidos, deveria ser exclusivamente do patrimônio do devedor. Ou seja, não seriam mais aceitas formas de tortura ou execução
como punição para dívidas não pagas pelos devedores. Esta mudança histórica é justificada pelo fato da França, ainda inspirada pela Revolução de 1789 e pelos princípios decorrentes como a fraternidade, reconhecer que a falência era decorrente de acontecimentos súbitos e inesperados, ou seja, não tinha caráter intencional. Portanto, é possível pensar que, se a trama contada por Shakespeare acontecesse em outra época, o enredo seria totalmente diferente. No Brasil, a garantia do patrimônio do devedor foi abraçada pelo Código Civil de 1916 e pelo atual Código de 2002, Código vigente. Este último, Código de 2002, em especial traz novos paradigmas à luz da Constituição Federal e do princípio da dignidade da pessoa humana, que servem de referência para todas as relações jurídicas. Ou seja, este último, o Código Civil de 2002, traz esses novos paradigmas, tendo como base, como alicerce, a Constituição Federal e um dos princípios basilares que essa Constituição traz, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. São esses paradigmas, são eles: a socialidade, a eticidade e a operabilidade. 3 paradigmas que estão presentes nos estudos de direito das obrigações. Então, o objetivo deste trabalho é analisar o contrato e a sociedade retratados na obra sob a ótica dos novos paradigmas do Código Civil de 2002 e do princípio da dignidade da pessoa humana. Sem mais delongas, eis de ser cumprido. O paradigma da socialidade surge em oposição ao individualismo liberal e à obsessão patrimonial da burguesia. Ou seja, aqui nós fazemos um ponto contra ponto. Fazemos uma comparação entre o que é que existe hoje no Código Civil e o que existia preteritamente. Então nós dizemos que o paradigma da socialidade surge em oposição ao individualismo liberal e à obsessão patrimonial da burguesia. Aquela burguesia defende-se principalmente limites ao exercício do direito subjetivo do credor de cobrar a dívida com o seu devedor. Analisando o contrato em questão, é perceptível que ele vai em sentido diametralmente contrário. Pois qual seria a função social de uma libra de carne? Função social essa prevista pelo nosso Código de 2002. Em que serviria ao credor, nós indagamos? Em absolutamente nada. Shylock, o judeu, sabia disto. Porém, a sua motivação em realizar o contrato é outra e será discutida brevemente. O fato é que, sob o viés da socialidade, este contrato não tem o menor fundamento, visto que, ainda que se preze pelo cumprimento da obrigação, é assegurado os direitos personalíssimos, como, por exemplo, o da integridade física. Neste ponto aqui, eu chego com vocês em aonde queria chegar. A professora não tinha revelado isso no início do vídeo, a orientadora queria exatamente que nós abordássemos isso, os 3 paradigmas do novo Código Civil: operabilidade, socialidade e eticidade. Foram os paradigmas, junto com os dispositivos, os princípios constitucionais, em que nós analisamos, trazendo o Mercador de Veneza para a nossa atualidade, para fazer essa crítica, né? Essa comparação daquele contexto lá para o nosso contexto atual. Então, já sobre a eticidade, foi introduzida na lei civil atual em decorrência da dissociação entre o direito e os valores, proposta pelo positivismo jurídico de Hans Kelsen e abordada no Código Civil de 1916. Tem o objetivo de alcançar o máximo de justiça a partir de cláusulas gerais e abertas a serem interpretadas e valoradas no caso concreto. Estamos nos referindo à eticidade. Uma destas cláusulas presentes na eticidade é a boa-fé, que se desdobra em boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Aquela
a subjetiva, diz respeito à intenção alegada de não lesar outrem. Esta, a objetiva, é o comportamento do agente independente de sua convicção e tem como pressupostos confiança, honestidade, probidade e lealdade. Shylock, no momento em que realizou o contrato, diz tê-lo feito para ganhar a amizade de Antônio, exigindo como garantia da dívida uma libra de carne que lhe seria inútil e que não cobraria esta garantia caso o mercador se tornasse insolvente. Porém, quando chegou a hora, não só exigiu o cumprimento da garantia, como recusou o dobro do valor emprestado. Logo, podemos afirmar que Shylock agiu de má fé, tendo em vista o nosso ordenamento jurídico atual, contrariando também os preceitos do paradigma da eticidade. A última ideia revolucionária do Código Civil de 2002 é operabilidade ou concretude, que visa o exame da pessoa no caso concreto e suas particularidades, a pouca extensão das normas e uma linguagem de fácil entendimento para todos, já que, segundo o artigo 3º da LINDB, ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Comparando com o ordenamento jurídico de Veneza, retratada por Shakespeare, é perceptível a confusão das leis na cena do julgamento de Antônio, onde o judeu Shylock estava prestes a tirar uma libra de carne do devedor no local escolhido, perto do coração, da região do peito, perto do coração, quando o juiz, que na verdade era a esposa de Bassanio, amigo de Antônio, disfarçada, evocou uma lei que proibia um estrangeiro, o Shylock, que era judeu, de colocar em risco a vida de um cidadão, ou seja, o cristão, em perigo. Logo, Shylock imediatamente passou de acusador a réu, mostrando a total falta de operabilidade e concretude do ordenamento jurídico veneziano. Faz-se mister também analisar a obra do grande escritor inglês sob o olhar do princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º. Evidentemente, o contrato fere a este princípio da dignidade, pois, como dito anteriormente, a letra tinha uma cláusula que permitia, a letra, na verdade, aí, letra da lei, tinha uma cláusula que permitia a mutilação de uma parte do corpo do devedor à escolha do credor. Além disso, o julgamento em si, pois julgar um devedor em praça pública, fazer-lhe tirar a camisa e esperar a própria morte, só por estar em insolvência, é atentar diretamente contra a dignidade deste. Se por milagre Antônio sobrevivesse, ficaria marcado pelo resto da vida como mal pagador e com uma enorme cicatriz para lembrar-lhe disso. Porém, ao fazer uma análise para além do contrato, abarcando a sociedade veneziana da época, percebemos que Antônio não foi o único que teve sua dignidade violada. Shylock, o judeu, era humilhado todos os dias pelo mesmo Antônio, que exibia, na verdade, suas mercadorias e seus lucros, zombava e criticava o judeu pela prática da usura, a única forma de lucro que lhe era permitida. Por ser judeu, Shylock era obrigado a viver no gueto da cidade, e se houvesse a necessidade de sair, deveria usar um gorro vermelho que o identificasse. Curiosamente, aconteceu o mesmo na Alemanha nazista. No julgamento, como dito anteriormente, tornou-se réu e foi obrigado a se converter em cristão. Ora, depois de todos estes fatos, Shylock não teve sua dignidade ferida? Evidentemente que sim. E como isso é possível entender? Com isso, é possível entender a motivação de Shylock, que era a vingança. Portanto, é chegada à conclusão de que o contrato sob o viés do ordenamento jurídico brasileiro é totalmente inconstitucional ou
por inteiro constitucional, como queiram dizer, transgredindo o princípio da dignidade da pessoa humana e os 3 paradigmas do Código Civil, baseados também na Constituição, socialidade, eticidade e operabilidade. Contudo, a partir de uma análise mais ampla, é possível constatar a intolerância religiosa sustentada pelo Estado contra os judeus, o que, sob o mesmo ordenamento jurídico, violaria o princípio da isonomia e da laicização do Estado, além da própria dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, não existe vilão ou mocinho nessa história. Ambos foram ruins, mas apenas um terminou feliz: o mercador rico e cristão Antônio. Pois bem, pessoal, esta foi a análise desta obra, né? Desta arte, né? Que é o Mercador de Veneza. E eu quero aqui finalizar com vocês, pedir que vocês comentem aí sobre o que acharam deste filme, assistam o filme. Vou colocar aí o nome do filme para vocês, vocês só dá um Google, né? Dá, na verdade, uma pesquisada no YouTube que vocês vão encontrar este filme, e assistam e estudem direito das obrigações baseado nesta obra, que vocês vão perceber, vão compreender o direito das obrigações de maneira bem mais ampla, né? Porque quando a gente estuda aqui, a gente vê que existem sim regras, existem sim legislações específicas de diferentes épocas, mas existem sobretudo princípios, né? E os princípios, eles são assim, eles abarcam, né, valores, como a gente disse aqui no texto, né? Os princípios são carregados de valores e que mexem mesmo com o sentimento, né, humano, com os sentimentos no plural da pessoa humana, né? Então foi um texto que, assim, eu fiquei muito feliz depois da conclusão dele. Nós avaliamos ele positivamente. A professora também não fez muitas considerações, a não ser algumas partes gramaticais, mas para ela a gente atendeu ao pedido dela de fazer essa análise dos 3 paradigmas do direito das obrigações, dos 3 paradigmas, né, trazido pelo novo Código Civil, e nós fizemos amparado na Constituição, nos princípios constitucionais mais importantes, e também trazendo sempre a obra para essa discussão e analisando esses pontos mais importantes da obra. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Me desculpe pela delonga, mas eu agradeço a vocês por terem assistido até o final, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.